Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Holística e Verdadeira. É um imenso prazer ter vocês aqui para a gente conversar um pouco mais. Esse já é o nosso segundo vídeo falando sobre a área de obsessão, né? E no primeiro vídeo, né, eu vou deixar até aqui no card, no comentário, na descrição, em que a gente passa, né, uma ideia, e eu coloquei uma ideia bem assim, digamos, ampla, bem aberta sobre o que seria obsessão, os tipos de obsessão e como que seria essa conexão, né? A obsessão só vinda de espíritos encarnados dos desencarnados para os encarnados, enfim. Só que hoje, em especial, eu trouxe, né, de um site muito interessante que me trouxe exatamente como eu queria passar para vocês, de uma forma clara, uma forma mais objetiva, mas um tanto quanto completo, né, para que vocês entendam de uma maneira mais assim didática, né, o que é a obsessão, os tipos de obsessão e o que essas obsessões poderiam levar. Então hoje eu vou ler esse texto, e esse texto eu tirei do site bibliadocaminho.com, tá? É um site, né, de temas espíritas e espiritualistas, e que aborda de uma maneira muito assim, muito simples, muito fácil de lidar, muito clara sobre esse assunto que é um tanto quanto pesado. Então, como eu falei, nós vamos ler o texto, eu vou explicando conforme eu vou lendo, e enfim, a gente vai tentar dar uma abordagem bem mais complexa sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Tipos de obsessão. A obsessão comporta vários tipos de expressão em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Analisaremos os tipos mais expressivos. Então, nós vamos começar com a obsessão de encarnado para encarnado. O que é encarnado? São pessoas vivas, material, pessoas que estão entre nós, né, os seres que convivem conosco, obsediando, né, outros que estão também vivos, que estão próximos, que estão na matéria. Pessoas obsediando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem. Caracterizando pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúmes, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Essas obsessões, elas ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantém sobre um jugo a sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe um modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre a que se apresenta mais passiva. Então, vocês entendem, como eu falei no outro vídeo, que essa ideia de obsessão não é necessariamente uma coisa sobrenatural, demoníaca, mas é muito mais simples, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, muitas vezes, como ele mesmo fala, a gente entende que seria uma ideia de carinho, de cuidado, de atenção. E aí está, né, escondido o início de uma obsessão mais grave. Essa aqui é a obsessão, né, simples, de encarnado para encarnado, tá?
Agora nós vamos ver do desencarnado para o desencarnado. Então, pessoas que já faleceram, que estão mortas, para outras pessoas que estão mortas também, né? Então, vamos lá. São os espíritos que obsediam espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados, compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obsediando a sintonia e a lei da atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando assim a tarefa de distribuir a justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal, ao endurecimento pela revolta e pela descrença. A ação obsessiva manifestada entre desencarnados está claramente explicada em, pelo menos, 2 obras espíritas da atualidade. Na obra Libertação, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Temos a oportunidade de conhecer a história de Gregório, ex-sacerdote católico, que, atuando como poderoso dirigente das trevas, se auto-intitulava juiz e mandatário maior do governo estabelecido numa estranha cidade nas regiões inferiores do plano espiritual. Gregório comandava com punho de ferro uma vasta região habitada por espíritos que apresentavam as mais variadas expressões de distanciamento do bem, sobretudo os denominados julgadores. Estes tomavam conhecimento de ações praticadas por espíritos desequilibrados, analisavam-as e emitiam sentenças condenatórias, mantendo tais espíritos subjugados. E a outra obra é intitulada Nos Bastidores da Obsessão, por sinal muito bom, já li. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Há o relato de ações produzidas por outros poderosos obsessores. A doutrina de Teofrastos, que comandava falanges de espíritos obsidiados sobre o seu domínio contra os espíritos encarnados. A história deste infeliz obsessor e dirigente das trevas, em signo magno grego, quando na terra, residente na França, queimado pela Inquisição por volta de 1470, após perseguição impiedosa e nefanda. Resume-se na incapacidade de perdoar aqueles que o perseguiram, deixando-se dominar por dolorosos sentimentos de vingança. Bem, pelo que a gente pode reparar, é muito mais grave, muito mais sério do que a gente imagina, né? Parece bem assim absurdo, fantasioso essa ideia toda, mas é muito sério, né? Muitas literaturas, eu conheço o Robson Pinheiro, que trabalha muito com essa ideia também, dos laboratórios de obsessão, das áreas mais trevosas. E muita gente fala assim, isso não existe, isso é fantasia. Não existe, existe. A obsessão hoje é algo extremamente tecnológico nessas áreas. A gente pode não acreditar que o mundo espiritual, seja ele superior ou inferior, não existe, é fantasia, mas assim, a gente tem a cada dia mais comprovação de que isso é real. E nesse caso aqui, a gente pode notar de que onde a gente diz chamar de o limbo, as regiões mais trevosas, elas são literalmente regiões, elas são cidades, elas são locais onde espíritos que já saíram daqui da Terra com uma característica mental, uma característica emocional muito negativa, eles simplesmente vão para esses outros locais com a mesma forma de pensar, com a mesma vibração, e se unem, se
se conectam com seres tenebrosos assim também, desequilibrados assim também. E são subjugados por outros maiores que têm essa mesma índole, mas de um potencial de persuasão muito maior. E esses seres, né, que de certa forma comandam esse local, essa ideia toda, eles têm sim o potencial de trazer para esses locais um governo literalmente próprio, para criar a possibilidade de subjugação, de domínio, de manifestação, de manipulação sobre seres encarnados e desencarnados, que eles sintam que há possibilidade de comando, né? E principalmente relacionado à área mais assim negativa, à área mais assim, digamos, não tão evolutiva. Então, parece uma bobeira, parece uma doideira, mas não é. Isso é real, é estudado, existem inúmeras obras que falam sobre isso. É interessante a gente abrir a mente para isso e não ficar só naquela ideia, nada, isso aí é conto de fada, isso é não é, não é. É só a gente perceber o quanto determinadas pessoas conseguem chegar a um desequilíbrio. E eu não estou aqui só colocando como responsabilidade a área espiritual, né? Não colocando como argumento e desculpa só a área espiritual, mas dizendo que é sim muito possível que a área espiritual possa sim influenciar de forma forte, de forma muito assim objetiva sobre determinados seres encarnados ou desencarnados que estejam tanto quanto desequilibrados quanto eles e que sim tragam atitudes absurdas em que a gente mesmo tenta entender como, por que, da onde vem isso. E aí, estudando essa área, né, da obsessão, os seus níveis, a que ponto elas conseguem essa influência, a gente percebe que não é tão absurdo assim, que realmente é possível a gente ver por esse ângulo e sim, né, ter respostas sobre isso e perceber que isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais assim, muito mais sério do que a gente imagina. E às vezes essas obsessões, essas situações ocorrem na nossa cara e a gente tenta visualizar todo tipo de ideia, mas não se leva para esse momento, para essa ideia, por conta de ser algo muito fantástico. E não é uma questão fantástica. É só uma questão de falta de informação. A partir do momento que você começa a estudar, a entender, a ter uma abertura para esse tipo de assunto, desmistificar aquela ideia de obsessão é uma coisa do demônio, tem que chamar um padre. Não, não. É muito mais fundo que isso, é muito mais, assim, eu diria, até muito mais muito mais tecnológico, é muito mais assim aperfeiçoado do que simplesmente uma possibilidade de porque está tendo uma ideia de obsessão, de que está tendo um demônio ali em cima. Não, gente. Não é uma questão de demônios, são seres com uma mentalidade, com um desequilíbrio tão absurdo, espiritualmente falando, que conseguem agir tamanha ruindade, tamanha crueldade, tamanha falta de humanidade, que sim, a gente pode até colocar como demônios, mas são simplesmente seres que foram, como ele mesmo diz assim, foram com tanta endurecimento espiritual, emocional, com tanto vontade de vingança, de ódio, de falta de compreensão, de entendimento, né, que eles ficam distantes do bem, da luz. E aí o que cria neles é só a obstinação do mal, de fazer mal a pessoas a quem que ele não conseguiu ter o que queria, enfim, chegar ao ponto que eles queriam. Então, a gente precisa olhar isso de um foco mais sério. A gente precisa ter mais atenção sobre isso,
né? Não é só uma ideia fantasiosa, eu não quero nem falar sobre isso, que é uma coisa que, eu tenho medo. Não é questão de ter medo, sabe? O medo paralisa. Quando você tem medo, você não consegue agir, você não consegue entender. Então não é para ter medo, é para ter conhecimento, para que você entenda que determinadas coisas são sim naturais e ocorrem, e que a gente precisa sim estar preparado, estar ferramentado com conhecimento, com entendimento, com informação, para que a gente possa identificar isso e tentar resolver isso de uma maneira muito mais assim específica do que simplesmente colocar a ideia fantasiosa e segue o barco. Aí é coisa do demônio, sabe? Não. Existem seres que são muito pior do que qualquer demônio. A índole, a vingança, o ódio, a revolta que se criou, o desequilíbrio que se criou sobre aquele ser é tão acima que os aspectos que a gente coloca como banalizados em demônios é quase nada na frente da crueldade, da monstruosidade que esses seres podem chegar. Eu já estendi demais o vídeo, eu vou só adiantar um pouco, eu acho que tem mais. Nós temos aqui vários itens, mas eu vou só fazer agora um contraposto de encarnado com desencarnado, mas a gente vai dar continuidade, porque esses vídeos eu sinto que há uma necessidade de ter uma, digamos, talvez até criar uma série sobre isso, para que a gente possa ter essa possibilidade de entendimento, né? E aí vocês podem me dizer, mas por que isso está tocando no teu coração? Porque eu sinto que existem coisas que estão acontecendo e que as pessoas precisam olhar com outros olhares e perceber que não é só o lado físico que está ali imperando, não é só um lado de desequilíbrio mental, mas também existe sim um desequilíbrio espiritual muito grande. E como que a gente poderia meio que remediar isso, né? Através de conhecimento, de autoconhecimento, né? E de entendimento de que até que ponto o ser humano pode ser subjugado e o que fazer para não chegar a esse ponto. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Vamos seguir aqui, eu acho que só tem mais... Não, a gente tem mais uma quantidade. Eu vou tentar ler o mais rápido possível para a gente fechar pelo menos as explicações e os conceitos e a gente explicar depois num outro vídeo. Então, vamos lá. A gente já leu sobre obsessão de encarnado sobre outro encarnado, quer dizer, pessoas vivas sobre pessoas vivas. A gente já leu sobre a obsessão de desencarnado sobre desencarnado, quer dizer, pessoas mortas sobre outras mortas, tá? A gente vai ler agora sobre a obsessão de encarnado, uma pessoa viva, para um desencarnado, alguém que já morreu, que também existe, vocês vão entender. Expressão de amor egoísta e possessiva por parte dos que ainda estão na carne, estão vivendo aqui na Terra, redundam em fixação mental daqueles que desencarnaram, retendo-os as reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar uma nova situação. A inconformação e desespero, pois advindos da perda de um ente querido, pode transformar-se em obsessão, que irá afligi-lo, o desencarnado, e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando um sentimento que domina um encarnado é o ódio, a revolta. As brigas e desentendimentos nas disputas das heranças entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair os espíritos desencarnados, diretamente relacionados com o problema, afligindo-o de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Não tem como eu ficar só lendo, porque é tão... A gente sempre pensa que é uma questão meio... como eu falei, uma coisa meio sobrenatural, né? Porque é um espírito, é um demônio que vem e fica ali na cabeça daquela pessoa encarnada, mas não é só isso.
a questão da pessoa que está aqui na Terra ficar ali sobre aquele que morreu também é uma obsessão. Então, uma mulher que perdeu o marido e que sofre demais e que fica ali inconformada com o desencarne daquele marido e chorando e pedindo para que ele volte e brigando com Deus, dizendo que não é justo o que fez, sabe? É o filho pedindo para a mãe, para o pai, que, meu Deus, como é que eu vou viver a minha vida sem você? Como é que vai ser tudo? É a mãe que perdeu o filho e que ainda até, de certa forma, cria aquela ideia de ir na mesa colocar um prato a mais, de criar aquela ideia de conexão com coisas que aquele desencarnado tinha, de não vou mexer no quarto dele porque ele queria que fosse assim, porque vou contar para ele como é que foi meu dia. Tudo isso cria uma ligação extremamente doentia para esse desencarnado, porque ele não consegue se libertar. O desencarnado, a pessoa que faleceu, a pessoa que morreu, ela vai ter uma nova vida ali, ela vai ter uma nova fase de vida ali no mundo espiritual. E enquanto ela tiver com uma prisão, né, que seja mental, que seja emocional, né, aprisionando ela, ligando ela a entes, a casa, a objetos, ela não consegue ascender, ela não consegue seguir. Então, essa obsessão de encarnado para desencarnado também é algo muito sério. E ocorre muitas vezes do desencarnado não conseguir seguir a vida e acabar permanecendo no local ou próximo de alguém, e não por culpa dele, não porque ele deseja. É porque aquele encarnado está ali, implorando a presença, desejando a presença daquele ser, sem entender, sem se conformar de que a missão dele acabou, de que o momento dele acabou, que ele tem que seguir. Então, é muito grave isso, e as pessoas quase não sabem sobre esses assuntos. E acabam vivenciando isso, se deixando levar por essa atitude, sem entender o malefício que faz a si e a esse ser. Né? Então, é muito mais grave, e é por isso que eu senti essa necessidade muito grande da gente trazer esses assuntos. Vamos seguir. Obsessão de desencarnado para encarnado. Agora, um outro viés. A gente tem aqui pessoas que faleceram, os mortos, trabalhando com obsessão sobre as pessoas vivas, os encarnados, as pessoas que estão aqui na Terra ainda. Sendo a mais conhecida, óbvio, que é aquela que é, né, a assombração, que fica ali do lado da pessoa, que fica ali perturbando o encosto, né, que todo mundo diz, caracterizado-se pelo domínio de um desencarnado, uma pessoa morta, sobre alguém que vive no plano físico, uma pessoa viva. As causas são várias. Citaremos algumas delas. Amores exacerbados, pessoas que amavam demais aquele ser que ficou na Terra e aí fica ali próximo. Ódios incontensáveis. Dominação absolutista, por exemplo, uma pessoa que morreu, mas que aquele que ficou na Terra fez alguma coisa para ele, então ele cria aquele ódio, aquela bronca, aquela ideia de vingança e não consegue se afastar daquele ser. Fanatismo injustificável, avareza incontrolável. O que é essa avareza incontrolável? A pessoa que não quer, que já era presa aos seus bens materiais, tá? Eu não quero que ninguém ponha a mão na minha casa, não quero que ninguém ponha a mão no meu carro, não quero que ninguém ponha a mão aqui, sei lá, pessoas que tinham um baúzinho que só ele mexia, então ele fica ali preso àquilo. Então, toda vez que alguém vai querer mexer, ou ele aparece, ou ele cria alguma possibilidade de afastar os encarnados. Né? Olha que nível chega, né? A pessoa não vai mais usar aquilo, mas ela cria aquela sensação, aquela coisa de querer estar perto. Morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, a má distribuição de valores e recursos financeiros, quer dizer, a questão da herança, né? A pessoa, eu quero que dê só para esse filho, eu não quero que dê para esse, então fica criando aquela coisa, aquele mal-estar entre os familiares. Aquisição indigna de posse transitória, paixão política e guerrilheiras, ganâncias em relação aos bens perecíveis, a gente já falou sobre carro, tal, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas, são as fontes geratrizes desse funesto condutor de homens, que não cessa de atirá-los aos
à morte, né? Mas que cria uma enfermidade, uma loucura, portadora de síndromes desconhecidas e perturbantes do suicídio direto ou direto. Aqui ele mostra exatamente a que nível pode chegar essa obsessão, né? A pessoa que está ali recebendo todas essas energias pode não aguentar. E na hora que ela não aguenta, ela cria, assim, essa loucura, esses desequilíbrios, porque aí ela começa a ver coisas que ninguém vê, mas só ela vê. E não é porque só ela vê, é porque aquele desencarnado está querendo assustar aquela pessoa. Então, só ela consegue ver aquilo, ouvir aquilo, né? Ou então a questão mesmo da perturbação de ficar com a ideia de, olha, né, faz isso, faz aquilo, né? Enfim, se entrega para essa, né, ideia, e aí a pessoa realmente acaba cedendo, né, pela pressão tão forte mental e emocional que aquilo tudo cria. Então, olha o nível de periculosidade que a gente tem sobre a obsessão, né? É muito forte tudo isso. Vamos finalizando aqui com a obsessão recíproca, né? A gente teve aqui todas as subjugações. Então, quer dizer, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Quando há sempre um lado que queira julgar, subjugar, dominar, e um outro lado que, de certa forma, recebe esse subjugamento, essa dominação. Mas existe também aquelas que são recíprocas. O obsessor sobre o obsediado, e desejando, tendo essa mesma conexão sobre o outro, né, de forma consciente ou inconsciente. Vamos lá. Obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, sobre outros aspectos, as criaturas que procuram para locupletar-se as vibrações que permutam, nas quais se contradizem. Essas características de reciprocidade também transformam em verdadeira simbiose, quando os dois seres passam a viver regimes de comunhão, pensamentos e vibrações. Quer dizer, os dois desejam as mesmas coisas. Isso ocorre até mesmo entre encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. Quer dizer, quantas vezes a gente já viu duas pessoas que são totalmente desequilibradas ao ponto dos ciúmes? Quantas vezes a gente viu casais em que tanto a mulher como o homem era extremamente possessivo, que há até a violência física, o escândalo, a confusão, porque os dois têm essa dificuldade de entendimento, esse desequilíbrio de ciumeira, de possessão. Isso também acontece com de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então a gente entende que isso é algo no mesmo crivo, na mesma vibração. São as paixões avassaladoras que tornam-se os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, de via de regra, terminam em tragédias, se um dos parceiros não modificar o seu comportamento em relação ao outro. Então, aqui a gente não está dizendo só em relação a pessoas que morreram sobre quem está vivo, mas incluindo as ideias mesmo de pessoas que estão aqui ligadas num relacionamento, numa amizade, e que cria aquele vínculo tão forte de subjugação, né? Então, existe essa reciprocidade, existe essa possibilidade de ambos quererem subjugar ambos. Então, é bem pesado também. E, afinal, né, finalizando, e não tão assim desconhecida, mas às vezes as pessoas não entendem que seja uma obsessão também. Mas a auto-obsessão. A miúde se atribuem aos espíritos de maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam de espíritos do próprio indivíduo, do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que se comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com sua própria saúde.
descobrindo sintomas dramatizados com ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipações situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com ciúmes, inveja, egoísmo, orgulhos e despotismos, transformando-os doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmo. Se identificou? Identificou alguém assim? São aquelas pessoas que acham que tudo acontece com ela, né? Que são as perseguidas, que ninguém as ama. São aquelas pessoas que acham que todos os problemas estão lá, né, nela. Então, qualquer dor de cabeça, porque eu já estou com uma doença mais grave, qualquer incidente que aconteceu com o vizinho vai acontecer comigo também. E aí cria-se toda uma subjugação a si mesmo, né, ao ponto de querer chamar atenção, ao ponto de querer mostrar para as pessoas que é alguém que necessita de cuidados extremos, e muitas vezes não é isso, né, causando desequilíbrio acima de tudo a si e causando também incômodo a quem está ao lado. Então, a gente vê aqui que é muito sério esse assunto, né? A gente vai continuar esse texto aqui. A gente vai entender agora os graus de obsessão, né? Então, nós temos a simples, a fascinação e a subjugação. E no próximo vídeo a gente vai trazer isso com uma forma mais forte, para vocês entenderem a que nível a gente está chegando, né? E assim, vocês podem pensar assim, mas por que você está falando isso? Porque a obsessão, ela pode vir por várias ferramentas, não é só por alguém que está próximo, mas ela pode vir por veículos, como, por exemplo, a própria mídia, né? A própria coletividade, né? Porque não é só uma pessoa, pode ser um coletivo trazendo essa obsessão, né? Um grupo de pessoas, um grupo de ideias. Então, a gente precisa estar entendendo, tendo esse autoconhecimento, para que a gente possa se libertar, né? E como a gente se liberta disso? Tendo entendimento e conseguindo parar, né? Controlar essa situação antes que ela ocorra. Então, hoje a gente vai encerrar esse vídeo, né? Dizendo que a gente vai continuar essa série, mas pedindo para que vocês já possam aí, né? Observando, comente conosco se isso já tem acontecido, se você já percebeu isso com alguém, né? Clique aí no joinha para que a gente entenda que vocês estão gostando, que estão curtindo, para a gente continuar fazendo esse trabalho, né? Compartilhe com quem você sente que tem essa necessidade desse conhecimento, né? E aperta aí o sininho para que você possa ser notificado quando a gente estiver no nosso próximo vídeo com esse assunto ou outros assuntos tão interessantes quanto. Foi um imenso prazer estar com vocês. Eu agradeço imensamente a atenção de todos, pedindo para que vocês continuem conosco, para a gente continuar esse assunto e cada vez desmistificar e entender melhor. Foi um imenso prazer estar com vocês. Obrigada pela atenção. Um abraço de luz da Vanes e até uma próxima. Tchau, tchau.